A primeira vida que nós iremos falar será de Abraão. Quem não conhece Abraão? Aí em Gênesis capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão era filho de Terá, irmão de Naor, irmão de Harã, a qual nós conhecemos por ser um grande homem de fé. Abraão, quando ele recebe essa palavra do Senhor, ele estava com o seu pai na terra de Harã, onde o seu irmão mais novo havia falecido. E o Senhor fala com Abraão: sai de sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Forte, né? É forte quando nós recebemos uma palavra que nós não estamos esperando. É forte quando nós recebemos algo que pode mudar o curso da nossa vida. E foi assim com Abraão. Ele recebeu uma palavra a qual ele não estava esperando. Mas o que nos mostra na palavra do Senhor que a atitude dele foi inesperável. Sem saber para onde ia, sem saber o que fazer, ele ouviu e obedeceu. Abraão, quando ele recebe essa palavra: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele estava casado com Sara, os dois não tinham filho, já era um casal idoso, mas por incrível que pareça, ele ouviu e foi. Difícil hoje em dia a gente ouvir a voz do Senhor e obedecer. Quantas das vezes o Senhor fala conosco: sai deste lugar, sai desse ciclo, sai dessas amizades, e muitas das vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. Só que hoje eu quero que você entenda que para você alcançar as promessas do Senhor, muitas das vezes será necessário você deixar. Para você alcançar o milagre, será necessário renunciar àquilo que você já tem. Abraão, ele não tinha filho, ele só tinha uma esposa e uma palavra. E ele foi. Ele foi fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, sem questionar, sem murmurar. E muitas das vezes, creio eu que seus pensamentos pode até vindo a palavra: para onde eu vou? O que será que eu vou fazer? Mas o que emanou na vida de Abraão foi a sua fé, foi a sua confiança naquele que tinha chamado. Aqui em Gênesis capítulo 12, no seu versículo 2 vai dizer assim: e far-te-ei uma grande nação. Quando o Senhor fala com Abraão, o Senhor já deixa claro para ele que ele seria como uma grande nação, que a sua descendência iria crescer, que algo iria mudar. Quando nós vamos fazer algo para o Senhor, não que a gente espere algo, mas a gente sabe que quando o Senhor ele entra na nossa vida, ele vem para mudar. E foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Começou por essa parte: Deus iria fazer dele uma grande nação. E o Senhor, ele fala ainda mais: e abençoar-te-ei. Quando o Senhor fala para Abraão que o abençoaria, não era somente Abraão, mas sim a sua casa, aquilo que ele ia colocar a mão, onde ele pisaria, e a sua geração. Ele foi crendo naquilo que Deus já tinha falado com ele. O Senhor fala mais para Abraão: engrandecerei o teu nome. O nome de Abraão não foi só conhecido pelo povo judeu, o nome de Abraão foi conhecido por todo o mundo. Hoje nós conhecemos Abraão pela sua superação, por tudo que ele é, por tudo que ele fez, por tudo que ele foi. E o Senhor fala para Abraão: tu serás uma bênção. Incrível que pareça, o tanto de intimidade que Abraão tinha com o Senhor, ao ponto do Senhor falar para ele: tu serás uma bênção. Será que no dia de hoje, se o Senhor falar para nós: sai
sai deste lugar, sai desse ciclo, sai dessas amizades, sai desse trabalho. Será que nós faremos igual a Abraão? Será que nós questionaria? Será que nós reclamaria? Porque o nível de intimidade que Abraão tinha com o Senhor era algo muito relevante, a qual hoje em dia é muito difícil se encontrar pessoas com esse nível de intimidade, a qual Deus fala e você acata. Abraão, ele foi um exemplo de fé para nós. Até nos últimos dias, muitas pessoas em suas pregações, seu estilo de vida, usa Abraão como exemplo. Mas o que deixa aqui para nossas vidas não é a forma de como Abraão foi, mas sim como Abraão obedeceu. A obediência, ela gera bênção. A obediência, ela gera mudança, ela gera transformação. E para nós obedecermos, precisamos renunciar. Muitas das vezes, renunciar ao que nós amamos, o que nós gostamos, ou que nos deixa confortável. Abraão, ele estava confortável debaixo dos braços de seu pai. Ele estava confortável diante da sua parentela. Muitas das vezes o comodismo vai nos deixar confortável. Mas o Senhor, ele requer um pouco mais de nós. Ele quer uma renúncia, ele quer um preparo. Abraão não conseguiria viver de forma a qual Deus queria para ele, se não fosse através da renúncia. Conhecendo a história de Abraão, nós sabemos que lá na frente, Sara gerou Isaac. E com isso, Isaac foi um grande homem de Deus. Só que antes dele ser um grande homem de Deus, o Senhor, ele pediu Isaac de volta. E Abraão, mais uma vez, surpreendeu o Senhor com a sua tamanha fé. Ele mostrou o seu amor pelo Senhor, entregando o seu filho. E quando nós lemos essa palavra, não é diferente com o nosso Deus. Nosso Senhor entregou o seu filho por amor de nós, para que hoje nós teríamos vida. Abraão, ele só foi um exemplo para que hoje nós viemos estar aqui. Eu te convido a se aprofundar mais na história de Abraão e entender que não era só sair, era renunciar. E renunciar dói. Renunciar machuca. Porque ninguém quer sair do seu comodismo. Porque para Abraão viver a vida que ele viveu, ele precisou se levantar e se posicionar diante da presença do Senhor. Hoje nós vivemos em um mundo onde não prevalece, mas sim o sim. O sim do meu eu, o sim das minhas vontades, o sim do meu querer, muitas das vezes prevalece. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável aos nossos olhos. Para nós vivermos essa vontade, para compreendermos essa vontade, nós precisamos renunciar. Renunciar ao nosso querer, à nossa vontade, os nossos prazeres. Todo mundo quer viver uma vida de bonança. Todo mundo quer viver uma vida de transformação. Mas será que nós estamos preparados para deixar para trás aquilo que nos afasta da promessa? Será que nós estamos preparados para deixar para trás aquilo que nos atrapalha? Será que nós estamos preparados para avançar? Abraão, ele foi convicto de que Deus faria algo. Ele foi sem questionar. Ele foi esperando que a mão do Senhor o guiasse. E por incrível que pareça, a mão do Senhor o guiou. Quando nós recebemos uma palavra do Senhor, sai da tua terra, da tua parentela. Precisamos estar confiantes de que a mão do Senhor estará sobre nós. Quando o Senhor levou Ezequiel para aquele vale, a mão do Senhor estava sobre ele. Ezequiel não estava sozinho naquele vale. A mão do Senhor estava sobre ele. E quando a mão do Senhor está sobre nós,
algo extraordinário acontece. Quando a mão do Senhor está sobre nós, algo extraordinário acontece. A nossa vida é transformada, a nossa vida é guardada, a nossa vida é guiada pela presença do Senhor. A mão do Senhor estava sobre Abraão. A mão do Senhor guiou Abraão. E hoje a mão do Senhor estará sobre nós. A mão do Senhor guiará você por onde você for. Basta você confiar. Basta você acreditar que a presença do Senhor vale mais. Basta você acreditar que a presença do Senhor, ela requer mais também. Não é somente obedecer, mas é renunciar também. Não é somente ouvir a voz. Precisa largar aquilo que for para largar. Abraão, ele ouviu, renunciou e obedeceu. A obediência, ela traz consigo a bênção. As promessas de Deus foi cumprida na vida de Abraão. Não porque ele era melhor do que ninguém, não. Mas porque ele era obediente. As promessas do Senhor serão cumpridas em nossa vida através da nossa obediência. A palavra do Senhor diz que ele não muda. Ele não é homem para mentir, muito menos homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Assim como ele cumpriu na vida de Abraão, assim como ele cumpriu na vida de Isaac, assim como ele cumpriu na vida de Jacó, ele irá cumprir em nossas vidas. Basta a gente acreditar e confiar que a fé é de tamanho de um grão de mostarda, só que ela pode mover montanhas. A palavra do Senhor nos mostra que quando Abraão ele foi abençoado, não foi somente ele, mas sim toda a sua descendência. E hoje nós somos abençoados através de Abraão. A bênção, ela é de geração para geração. E hoje você precisa entender que a fé é o firme fundamento das coisas que não vimos, mas que cremos. E se você crê que Deus ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, você se torna como um Abraão, um homem de fé, guiado pelo nosso Senhor, amigo Espírito Santo. Eu quero te convidar a viver uma vida como Abraão, de obediência, de renúncia, de fé. Que em meio às suas dificuldades, ele não parou, ele não desistiu. Em meio às lutas, às desesperanças, ele continuou. Crendo que Deus faria, e Deus fez. Crendo que as suas promessas iriam se cumprir, e se cumpriu. A mão do Senhor estava sobre Abraão. E hoje a mão do Senhor estará sobre nós. Basta nós cremos que Deus fará o melhor para nossas vidas. Te convido a estar conosco nessa série de vídeos, onde nós iremos abordar 7 vidas, 7 propósitos, e onde a presença do Senhor será inevitavelmente forte neste lugar. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o seu lar, a sua família, e que você seja uma bênção na vida de outras pessoas.